Bom quente. Warm é quente, mesmo preço que hot, tá? Então nós temos lá words in action. Então vamos, imaginar o significado dessas palavras. O que vocês acham que é the Bible? A Bíblia, né? É sagrado? Também, né? Então the Bible é... Não, professor, eu achei que você falou outra coisa. Ah, mas sim, Eles não falam Holy Bible, né? Bible. Bíblia sagrada. Holy significa sagrado, mas também santo. Por exemplo, Espírito Santo, Holy Spirit, né? Por exemplo. Tá, então the Bible, a Bíblia. O que vocês acham que é comics? Quadrinhos, né? Marvel Comics, DC Comics, né? Então comics é história em quadrinho. Magazine, revista, newspaper, jornal, letter, Carta. birthday, Aniversário. box of chocolate, Chocolate. flowers Flores. e ring, Anel. the Lords of the Ring, Senhor dos Anéis. Então o inglês está no nosso dia a dia. Então vamos praticar essas palavras novamente. Eu falo, vocês falam em seguida, tá? Então, let's go. The Bible, comics, magazine, newspaper, letter, birthday, box of chocolate, letter, box of chocolate, flowers, ring. Mais uma vez. The Bible, comics, magazine, newspaper, letter, birthday, box of chocolate, flowers, ring. Então como é que a gente pode dizer em inglês a Bíblia? The Bible. Escutei duas pessoas. Como é que a gente pode falar a Bíblia? The Bible, ok. Histórias em quadrinhos, revista, jornal, carta, aniversário, caixa de chocolate, ok. Então box of chocolate, tá? Chocolate para nós tem 4 sílabas. Chocolate. Em inglês apenas 2. A gente fala chocolate. Então como é que a gente pode falar caixa de chocolate? Chocolate, perfect. Flores. E anel? Perfeito. Alguma dúvida? Tá? Tudo bem até agora? So far so good. So far so good? Yes. No. Tá? Pessoal, eu só quero chamar a atenção de vocês uma figura, tá? Como é que é jornal mesmo em inglês? Newspaper. Tá? Eu quis chamar a atenção nessa palavra, agora está funcionando, eu sabia. Tá? Porque essa palavra a gente escuta bastante no dia a dia, né? Por exemplo, aqui no Brasil, sotaque brasileiro, fake news, correto? Né? Só que na verdade a gente tá falando uma palavra inglesa, só que nem de sotaque brasileiro, e infelizmente errado, tá? Então por esse motivo vou até mostrar aqui, tá? Então provavelmente vocês já aprenderam lá na lição 2, se eu não estou enganado, né? Essa palavrinha aqui, né? O que significa isso? O significado novo, né? Então, não, PayPal não, tá? Eu não vou falar a palavra, eu quero que vocês escutam, tá bom? Então olha só, então aqui ó, novo, como vocês falaram, e aqui eu tenho, né, a pessoa dizendo, ó, new,
Vocês escutaram new ou nu? Tá? Então novo a gente não fala new, e sim nu. Professor, ninguém nunca falou isso pra mim. Eu entendo. Foi comigo a mesma coisa, tá? Então new, é nu. Mesma coisa de jornal. Então a gente não fala newspaper. Nós falamos newspaper, newspaper, ó, se vocês verem aqui até a maneira de falar nós temos, ó, newspaper, tá? newspaper, Então a gente não fala fake news, mas sim fake news, né? news, news, Viu? Ó? News e não news. Eu entendo que vocês estão chocados, mas eu não tô aqui pra, né, eu tô aqui pra realmente ajudar vocês a falar inglês e também a ouvir também melhor. Então não é fake news, mas fake news, tá? Então jornal a gente fala newspaper, tem som de U e não IU, newspaper, tá? Então vamos continuar. Lá embaixo nós temos já a tradução das palavras. Eu vou falar em inglês, vocês falam em seguida, fazendo favor. Então, let's go. Party, early, late, on time, always, a lot of, composition, article, gift, present, client, Mr. Perdão. Então, Miss, ok? Mr, Mrs, to write, to read, to get up. Então, mais uma vez. Party, early, late, on time, always, a lot of, composition, article, gift, present, client, Miss, Mr, Mrs, to write, to read, to get up. Então, festa em inglês nós falamos party, muito bem, cedo, tarde, na hora, sempre, bastante, redação, artigo, presente ou, muito bem, cliente, quase, client, tá? Então repita depois de mim, client. Então cliente nós falamos perfeito, senhorita, senhor, senhora, escrever, ler e levantar, perfeito, perfect. Pessoal, se vocês têm alguma pergunta, professor, eu esqueci de falar como é que fala tal palavrinha em inglês. Alguma pergunta até o momento? Pode perguntar. Mas pelo menos falam yes, no. Eu preciso entender, porque isso é importante, tá? Alguma dúvida? Não. Melhorou, que bom, tá? Então vamos lá para o livro de gramática, o Grammar Book. Again, novamente, tá? Então, page 12. Bom, ó, pelo que eu tô vendo, tá funcionando agora, ó. 9 minutos. Deu certo. Vamos aqui e continua, né? Então aqui, pessoal, a gente vai continuar vendo, tá? Sobre o simple present ou present simple, que é o presente sim, presente simples, muito bem. E a gente vai focar nessa parte sobre a forma afirmativa, que eu estou afirmando, tá? Então lembram que... Deixa eu apagar aqui. Como é que eu poderia falar, por exemplo, ele bebe
ele bebe leite. Ele bebe leite em inglês. He drinks milk. Então, he, né, que é ele. Como é que é bebe? Drinks. Drinks, muito bem. E aí leite, né, ou qualquer outra coisa, né? Então, nós aprendemos na aula anterior que quando a gente tem o he, o she ou it, a gente acrescenta um s depois do verbo, correto? Correto? Ok, tá? Mas como sempre, no inglês, a gente tem exceções. É isso que a gente vai ver nessa lição, tá? Então lá no começo ele fala o seguinte, tá? Eu vou falar até em português para não, né, para ser mais rápido. Então ele fala o seguinte: para ele, ela ou ele ou ela mais objetos, nós acrescentamos s na maioria dos verbos, como a gente tem aqui, tá? Mas para os verbos que terminam em s, z, x, sh, chio, nós acrescentamos es. Então, quando um verbo ele termina nessas letrinhas que a gente tem, a gente coloca es, não somente s. Então vamos praticar um pouco, tá? Então aqui a gente tem, ó, alguns verbos em inglês, tá? Então vamos dar uma rápida olhada aqui, tá? Então qual verbo, tá? Qual verbo que termina com S aqui, pessoal? Tenta encontrar nessa parte. Qual verbo que termina com S? Kiss. Kiss. Alguém sabe o que é kiss? Beijar. Né? Beijar, né? Nesse caso ele é um verbo, tá? Mas também ele significa beijo, tá? Então, se eu usar ele para o he, para o she ou para o it, eu não vou colocar só S, não vou colocar mais um S. Ó, já tem dois S já. Então, o que a gente vai fazer? Já que termina com S, S. Então, ele beija a mãe dele, por exemplo, né? Na bochecha, por exemplo. Né? Tá? Então, eu gostaria que vocês já anotassem, fazendo um favor aí no lado, tá? Então, kisses. Então, já que termina com S, eu coloco ES. Somente para o he, o she ou it. Depois a gente tem aqui, ó, Z. Qual o verbo que termina com Z? Né? Esse buzz, né? Então nós temos lá na segunda coluna, tá? Se eu não me engano, tá, eu sempre esqueço desse verbo. Mas se eu não me engano, buzz significa zumbir, tá? Então já que termina com Z, para o he, para o she ou it, o que eu vou colocar aqui depois dele? Yes. S. Eu não vou colocar só um S, eu vou colocar ES. A mesma coisa demais aqui, tá? X, qual verbo que termina com X? Ele está lá na primeira, na segunda ou lá na terceira coluna? Terceira. Terceira, né? Em primeiro lá, fix. Fix significa consertar, tá? Então se eu usar, ele conserta, não sei, na parede. Então a gente falaria fixes. Então já que termina com X, ES, tá? SH, qual verbo termina com SH? To wash. Né? Lá na letra D, muito bem, né? Lá na primeira coluna. Tá? Vou colocar aqui. Então, wash significa lavar, tá bom? Roupa, prato, né? Qualquer coisa. Já que termina com SH, ES, tá? CH, qual verbo que tem CH? Na primeira, segunda, né? Lá na segunda, watch. Alguém sabe o que é watch? Como? Assistir. Assistir, né? Muito bem. Então se eu vou usar para ele ou ela, yes, tá? E qual que termina com o O aqui, pessoal? To go. O to go. Onde é que está esse to go? Primeira, segunda ou terceira? Segunda. Na segunda coluna, tá? Então lá na segunda coluna aqui, ó, to go.
Então você quer falar assim, ele vai. Por exemplo, ele vai para a escola. Então, he goes. He goes. He goes to school. She goes to school. Então já termina com o yes, tá? Então assim, não se preocupe, nossa, professor, é muita informação. Eu entendo, tá? Quando eu vou pensar no dia a dia, eu nem fico pensando nessa regrinha. De tanto eu ver no dia a dia, eu já vi bastante, eu acabei me acostumando. Eu nem fico pensando, termina com X, então ES. No começo é claro que a gente vai forçar um pouco, mas com o tempo a gente se acostuma. Até aqui alguma dúvida? Entenderam por que a gente coloca ES? Tá? Agora continuando, ele fala o seguinte, ó. Para os verbos que terminam em consoante mais Y, nós mudamos o Y para I. E acrescentamos, né, IES. IES. É uma outra pequena regra, tá? Então, por exemplo, lá na terceira coluna a gente tem um verbo que vocês estão fazendo agora ainda, inclusive. Alguém consegue encontrar um verbo que tem uma consoante e no lado o Y? Study. Alguém sabe o que é study? Estudar. Tá? Então você quer falar, ele estuda inglês. Tá? Não vou colocar desse jeito, porque já que é ele ou ela, enfim. O que eu faço? Eu retiro o Y, coloco o I e depois ES. Tá? Por exemplo, he studies English. Né? She studies. Ó. Então, o que eu faço? Então, já que eu tenho a consoante e logo em seguida a letra Y, eu tiro o Y, o que eu coloco em seguida? A letra I, depois ES. Tá? Se vocês prestarem bem atenção, lá em cima desse verbo a gente tem to play. Alguém lembra o que é to play? Vocês já aprenderam. Jogar, brincar, exatamente. Nesse caso eu vou colocar IES? Não. Por que não? porque é uma vogal antes. Uma vogal antecede o Y. Exatamente. Então, como esse verbo play, né, eu tenho uma vogal, o que eu faço? Coloco só S. Então essa regra de IES é somente quando eu tenho uma consoante anterior, o Y, tá? Mas se eu tenho uma vogal, só coloco o S. Ele joga futebol. Então, he plays. Alguém sabe futebol? Soccer. Ele toca o piano. Então, he plays the piano. Tá? E mais uma coisa, como sempre, tá? Para o he, para o she, ou para o it, quando eu vou usar o verbo have para essas pessoas aqui, ó, tá? Eu não coloco só um S. Eu só retiro tudo isso daqui e coloco o has. Ele tem piano. Então, he has the piano. Vou fazer um S bonito, pelo menos. Então, he has the piano. She has the piano. Como nós temos aqui, tá? É uma única exceção. Então, já que a gente tem o have, esse have para o he, para o she, para o it, a gente coloca o has. Vai que a gente fala has. Ô professor, mas no caso essa regra se aplica só para o have ou tem alguma outra palavra que se encaixa nessa regra? Nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo aqui na memória, não. Acho que é o único verbo da língua que muda totalmente. Acho que, se não me engano, a única. Tá? Estou até pensando umas bem elaborada e bem chata, mas não.
tá? Então, como a gente viu, se terminar com S, Z, X, SH, CH ou a letra O, a gente coloca IS. Quando tem uma vogal, quando tem um verbo, né, que termina com uma consoante e o Y, o que eu faço? O Y. Para o I, para o X, para o H. Transforma em S. Isso, eu retiro o Y e coloco IES. Tá bom? Então aqui na primeira atividade, novamente, answer. O que é answer? Responda, tá? Então para a gente praticar, por exemplo, a letra A, né? A letra A está perguntando: What do you like to read? What do you like to read? O que vocês acham que está perguntando aqui, pessoal? Você gosta de ler? Isso, então, o que, né? Já aprendemos o what. O que você gosta de ler? Como é que poderia falar assim? Eu gosto de... I like. Como é que eu posso falar assim? Eu gosto de... Só eu gosto. I like. Então, como é eu? I. Como é que é gostar? Like. Pronto. I like, e aí eu coloco qualquer outra coisa que a gente estava aprendendo. Por exemplo, a newspaper. Eu gosto de jornal. Eu gosto de ler jornal. Tá? Então, I like de ler, como é que é? To read. Definitivo, né? Newspaper. Isso aqui é só para vestir, Né? I like to read newspaper. I like to read comics. I like to read the Bible. The magazine, né? Qualquer outra coisa. Tá bom? Então, só responder as perguntas. E o último, né? Responder. Último não, o segundo, né? Colocar os números por extenso em inglês. A gente já vai ver um pouco mais sobre os números, tá? Então não se preocupe. E no último, completar lá com aquelas palavrinhas. Vamos fazer a letra A como exemplo, tá? Então a gente tem lá want, have, see, read, write, get up e eat. Então a gente vai lá na letra A, uma dica. Eu vou pegar uma dessas palavras e modificar um pouco ela. Então, por exemplo, she, a lot of chocolate. Então ela, bastante chocolate. O que será que ela faz com bastante chocolate? Come. Como é que é come em inglês? Eat. Exatamente. Então nesse caso eu vou colocar assim, she eat. Não, vai O que colocar falta? o S. Perfeito. Tá? Então pode ter uma leve diferença nas palavras, tá bom? E aí é só completar. Pessoal, alguma dúvida? Não? Tá? Ele foge completamente à regra. Ele é uma exceção. É uma regra só dele. Tá? Então, se eu quero falar assim, ela tem... não sei. Ela tem... Uma nova motocicleta. Uma nova? Uma nova motocicleta, igual tem. Tá. Letra C. Tem. A letra C ela já até deu a dica pra vocês, pessoal. Tá? Então, eu não vou colocar have. Tá? Ele foge completamente à regra. Se vocês prestarem bem atenção as últimas letras, não tem nada a ver que a gente estava vendo lá com S, Z, enfim. Tá? Ele foge uma regra. Ele meio que se transforma. Tá? Isso, aí a gente coloca aquele ES
Ou, né, se tiver uma consoante e depois um Y, I e S. Esse aqui, uma exceção, tá? Mais alguma outra dúvida, pessoal? Não. Hein, pessoal? Não. Ah, melhorou, que bom. Tá? Mas se tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Então vamos retornar lá para o outro livro, tá? Lá na página 31, página 31. Então, novamente, a gente vai ver uma nova palavrinha para, né, uma question word. Para que eu uso a question word? Para fazer uma pergunta, né, para perguntar alguma coisa específica. Então, lá na aula anterior, a gente viu what time. O que é what time mesmo? Só para a gente de horas, né? Para saber algum horário específico. Agora a gente tem esse why, né? Como o mineiro gosta de falar muito, se eu não me engano, né? Alguém sabe, eu já ouvi falar esse why? Porquê de pergunta. Por quê, né? Eu acho que tem até uma historinha falando do porquê. O porquê, ó. O porquê os mineiros falam why. Mas eu não me lembro, eu já escutei uma vez. Mas tem a ver com inglês um pouco, tá? Então, em português, quantos porquês nós temos? Eu nunca lembro a regra, né? Por quê? Porque separado, sem acento. Por que junto, sem acento. Por que separado, com acento. E por que... Tá vendo? Até buguei já. Isso, obrigado. Tá vendo? É muito porquê. No inglês, apenas 2. Então, nós temos o why, tá? Então, nós temos o why aqui, que nós usamos para fazer uma pergunta. Então, esse why, ele significa porquê para pergunta, tá? Aí, como é que é para a resposta? Para a resposta, essa palavrinha aqui, ó, because. Então, why, pergunta. Because significa porquê para resposta. Então, vamos ver os exemplos para a gente ver melhor aqui no contexto, tá? Então a gente tem lá, ó. Why do you get up late? Why do you get up late? O que vocês acham que está perguntando? Por quê? Você levanta tarde. Perfeito, muito bem. Então por que você levanta tarde? Quer saber o motivo, uma razão. Lá do lado, because I don't work. Because I don't work. E agora, o que vocês acham que está falando aqui? Porque eu não trabalho. Porque eu não trabalho. Pronto. Então, no português, a gente tem 4 e aquelas regras bem complicadas. No inglês, somente 2. Tá? Olha lá o segundo exemplo. Why does she study French? Why does she study French? O que vocês acham que está perguntando aqui agora? Porque ela estuda francês. Isso. Por que ela estuda francês? Because she wants to live in France. Porque ela quer morar na França. Isso. Porque ela quer morar na França. Ela quer viver na França. Tá? Então, why é para pergunta ou resposta? Pergunta. E because? Resposta. Perfeito. Se alguém souber o porquê lá do junto, separado, me explique, porque eu sempre esqueço. Mas enfim, tá? Aqui a gente tem o speak up para a gente praticar novamente, tá? Lembra que eu tinha comentado da aula anterior que a gente iria fazer um pouco diferente? Tá? A professora Heloísa, ela explicou o porquê. Tá? Agora não me pergunte se é porque junto, separado, com acento, sem acento, tá? Ela explicou o motivo que a gente tem essas palavras em negrito, tá? Essas palavras em negrito, pessoal, é para a gente retirar elas e colocar outra, tá? Como assim?
tá? Por exemplo, eu pergunto para vocês, what do you like? Né? O que vocês gostam, por exemplo? Aí lá na segunda parte a gente tem lá, I like milk. O que é I like milk? Eu gosto de leite, né? E daí o milk é a palavra em negrito, né? O que eu faço? Eu vou retirar a palavra em negrito, tá? E eu vou falar uma nova palavra para vocês. Vou deixar ela aqui, tá? Então, por exemplo, eu falo lá, what do you like? É vocês, I like milk. Aí eu falo, coffee. O que vocês vão fazer? Vocês vão repetir a palavra e substituir o milk. I like coffee. Chá. Perdão. Tea, né? I like tea. Então, só para a gente trocar a palavra, para a gente relembrar mais e praticar o vocabulário que já aprendemos, tá? Porque qualquer palavra ela é muito importante, tá? Por exemplo, I like dog, I like cat, I like fish, etc. Tá? Entenderam o motivo das palavras? Tá? Então, eu vou falar a primeira parte, vocês vão falar a segunda. Eu vou falar essa parte e vocês a segunda. Quando eu der uma palavra nova, eu quero que vocês repitam a frase com essa palavra nova. E tira aqui parties e coloca uma outra. E assim indo, tá? No começo vai ser estranho, mas com o tempo a gente vai estar acostumado, tá? Então deixa eu abrir aqui. É Maria Eduarda, isso? Já é 3h31. Você já se decidiu? Eu conversei com a criança para avisar eles que eu não vou. Você não vai mais. Por não querer perder a aula. Tudo bem. Agora, eu tô conseguindo gravar. Mas não vai ter nenhum problema para você? Não. Ok. Então, lesson 7. Tá? Então, novamente, ó, eu vou falar a primeira parte e vocês a segunda. Por exemplo, do you like parties? Aí vocês, I like parties very much. Eu vou falar uma palavra nova e falar a mesma frase com essa palavra nova, por favor. Tá? Então, vamos lá, ó. Então, number 1. Do you like parties? I like parties very much. Flowers. I like flowers very much. Chocolate. I like chocolate very much. Perfeito, perfect. Entenderam? Exatamente, perfeito, pessoal. Number 2, número 2. Does he come early? He always comes early. Late. He always comes late. By car. He always comes by car. Isso, então ele sempre vem de carro, né? By car. É só pra gente relembrar o vocabulário, tá? Com o tempo a gente se acostuma. Mas tá ótimo, exatamente assim. Number 3. What gift does she want? She wants a box of chocolate. Flowers. She wants flowers. New shoes. She wants new shoes. Isso, ela quer novos sapatos. Perfeito. Number 4. What do you want? I want A gift. I want a gift. Flowers. I want flowers. Number 5. He gets up late on Sundays. Papai does he get up on Sunday? She. Papai does get up on Sunday? Does your sister? Papai does your sister get up on Sunday? Nossa, sensacional, perfeito, é isso mesmo. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Tá ótimo, de verdade. Number 6. I study English.
Why do you study English? Portuguese. Why do you study Portuguese? Spanish. Why do you study Spanish? Number 7. Why do you study English? I study English because I need it. Spanish. I study Spanish because I need it. Portuguese. I study Portuguese because I need it. Number 8. She reads a lot. Does she like to read magazines? The Bible. Does she read the Bible? Newspapers. Does she like newspapers? Tá ótimo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de trocar as palavras, tá bom? Eu vou ler a primeira parte e vocês leiam a segunda, ok? Nós paramos na number 9, então vamos continuar lá. Então, does he study Spanish? My father usually gets up early. When is your birthday? Ok, tá? Esse 1ST a gente vai aprender nas próximas aulas, mas significa first, tá? Ou seja, primeiro. Então a gente tem as duas últimas letras é ST, a gente coloca ST, tá? Então continuando lá, number 12. I start work very early. What time do you start work? Do you read comics? I often read comics. Who speaks a lot? Mr. Johnson speaks a lot. Ok, então Mrs. Johnson speaks a lot. Number 15. I go to work by bus. By bus. How do you say 12 in English? Travel. Perfeito, né? Como é que você diz 12 em inglês? Eu não sei se vocês perceberam, mas já na segunda, na terceira vez que vocês estavam falando as frases, né, trocando as palavras, vocês já estavam falando até melhor. Perceberam? A primeira vez estava um pouquinho assim, em dúvida, mas já na segunda, terceira já estava mais fluente, tá? É por isso que a gente tem isso daqui para trocar as palavras. Alguma dúvida em geral, alguma palavra, frase, vocês não entenderam muito bem? Yes ou no? Não. Quê? Sim ou não? Lembra que eu falei? Por favor, fala. Sim ou não? Alguma dúvida? Beleza, tá? Então, let's turn the page. Toda vez que eu falar turn the page, significa vire a página, tá bom? So, please turn the page. Virem a página. Então, aqui a gente tem word power, né, para focar em algum assunto específico, né? E o que nós temos novamente aqui? Numbers. E o que é numbers? Números, tá? Então aqui a gente tem de uma maneira geral, tá? Só pra gente relembrar. Como é que eu posso falar 20 em inglês? Né? Muito bem, tá? Então tem duas maneiras. Então, como eu expliquei, no caso do 20, tá bom? No caso do 20, o que eu posso fazer com o T? Tirar. Muito bem. Se eu tirar o T, como é que eu posso falar 20? 20, né? 20. Ou eu posso falar, né, com o T, não tem problema. Mas se eu falar com o T, ele é forte ou fraco? Ele é fraco. Então, essa parte ela é forte e essa parte ela é fraca, tá? É a mesma coisa aqui. Se vocês prestarem atenção, como eu tinha comentado aquela hora, só pra gente lembrar, 13 em inglês a gente fala 13,
Então o teen, ele é forte. E o 30, ó, basicamente o começo ele é igual, mas só o final muda. Né? Se eu falar, quantos anos você tem? A gente vai aprender a falar a idade e tal. Mas alguém fala 13. Tá, mas 13 ou 30? A pessoa ela pode... Você quer falar 30, só que você fala 13. E aí para outra pessoa ela confunde. Tá? Então eu quero falar uma coisa aqui, tá? No sotaque americano, tá bom? No sotaque americano. O que os americanos fazem, tá? Para não ter esse problema de teen, forte, fraco, eles meio que falam esse T com som de D, tá? Então, para não confundir nesse teen, eles falam 30, 40, 50, etc. Tá? Até o 90 com som de D, os americanos. Então, ao invés de falar 30, eles falam 30. 30. Então, 30, 30, 31, 31, 32, 33 e etc. Tá? Os americanos. Tá? Já os britânicos, por exemplo, falam com a letra T. É por isso que eu falo. Pode falar com a letra T, contanto que você está consciente, tá? Para não ter esse problema de teen. Porque às vezes você quer falar 30, só que você fala 13 sem perceber, tá? No inglês britânico também tem esse negócio do TH? Tem. É basicamente em tudo, né? Australiano, jamaicano, da Nova Zelândia, tá? Então pode falar com som de T, mas os americanos, para não ter esse problema, para não confundir, eles falam com D. Até aqui, ok? Tá? Mas essa regrinha de D dos americanos, tá? Não se aplica nos 50 e nos 60. Tá? Então nos 50 tá? Be careful, né? Cuidado, pra gente falar 15, deixa eu falar 15, vira 15, tá? Só nos 50 e nos 60 os americanos eles falam com T. Por quê? Porque se eu falar com D, cria muito trabalho para a boca reproduzir o som. Tipo, entendeu? Trava, tá? É muito trabalho para a boca reproduzir. Então eles falam com T, né? 50, 60, e não 15, 16, etc. Agora o resto, né? 30, 40, 70, 80 até 90 com D. Os americanos, tá bom? Então é o seguinte, eu vou falar do 20 até o 90 e eu gostaria que vocês repetissem para a gente praticar a nossa comunicação, ok? Tá melhorando, tá? Então vamos lá. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Perfeito, tá? Então, pessoal, aquela hora que eu tinha comentado daquele... Deixa eu mostrar aqui, né? Dessa plataforma, se chama Youglish. Youglish. Basicamente, You do YouTube e o Glish do English, tá? Para que serve essa ferramenta? Quando a gente talvez aprende... Youglish, pronto. Por exemplo, eu aprendo uma palavra nova. Aí eu quero saber como é que essa palavra ela é falada nos Estados Unidos, né? US, lá na Inglaterra, UK, lá na Austrália, né? Essa terminação. Como é que eles falam? Eu posso colocar qualquer palavra aqui. Por exemplo, eu quero colocar o sotaque, né, americano e quero colocar os 70.
né? Daí, automaticamente, essa plataforma vai pesquisar vários e vários vídeos lá do YouTube, tá? Falando essa palavrinha aqui, tá? Então, ele encontrou um vídeo do inglês americano de 4.129 vídeos. Bem rápido, tá? E aqui eu tenho a legenda para me ajudar. Eu posso aumentar ou diminuir a velocidade. Então, vou deixar normal por enquanto, ó. Resource in the world. The most subjugated people in the world. 70% of those who live on less resource in the world. The most subjugated people in the world. Ó. 70% of those who live on less Tá no último, mas enfim. resource in the world. The most subjugated people in the world. 70% of those who live. Eu não sei se vocês conseguiram escutar, mas ela falou D, perceberam? Tá? Então essa ferramenta pode ajudar vocês tremendamente, tá? Então se chama Youglish, tá? Agora o britânico falaria de um outro jeito, é claro, com T, tá? Remember that 70% of all Perceberam o T? 70, né? Então fraquinho, pode falar o T, não tem problema, tá? Remember that 70% of all Tá? Então é variação de sotaque mesmo, tá? Então 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Mas se lá no britânico, a gente, nos países que usam o britânico, a gente chegar e falar como o deles, vai entender. Sim, Normal. vão entender, tá? Não tem problema nenhum. Ah, e agora eu tô lá na Inglaterra, eu tenho que falar desse jeito. Não, você pode falar do seu jeito. Então a gente tá aprendendo inglês, mas a gente nunca vai perder o nosso sotaque, né? Nosso sotaque, por exemplo, do Paraná. Qual que é o nosso sotaque do Paraná? A gente puxa o R, né? Isso, eu posso utilizar isso ao meu favor. Como vocês aprenderam lá os meses, né? September, October, November, December. Então esse eu posso puxar, tá? Então não tem nenhum problema. Então o sotaque é a nossa identidade, tá? O 100, olha lá. Quando eu quero falar, por exemplo, 100, eu falo 100. Tá, então 100. Então já que eu quero falar 100, eu falo 1. Ah, e como é que é 200? Só falo 2. 200. 300. 300. Então essa palavra 100 refere-se a centena. Olha lá. Então a gente tem, ó, 100. 100. 110. O que será que é 110? O que vocês acham? 110. Muito bem, tá? Ah, eu quero falar 141. Por exemplo. Tá? Divide o número, como eu sempre falo. 100, né? 41. Como é que é 100? 100. Como é que é 40? 40. Ou 40. Bem, tá? Como é que é 1? 1. Vai até pedir isso para fazer na atividade. 141. Bom, divide o número, tá? Fica mais fácil de ler, tá? Então esse 100 sempre vai se referir a centena. 500. 500. E assim até 900, tá? Agora a gente, lá embaixo aqui, ó, o antepenúltimo, nós temos o 1000. O que vocês acham que é esse 1000? 1000, tá? Então essa palavra 1000 se refere a, né, de milhares, tá? Então, eu quero falar 2000. Como é que será que eu posso falar 2000? Como é que é 2? 2. Qual a palavra que eu uso para milhares? 1000. Tá, então a gente fala 1000. Eu quero falar 20 mil. Como é que é 20?
20,000. E assim indo. Eu quero falar 100 mil. Ó, 100 mil. Como é que é 100? Deixa eu apagar aqui um pouco. Então, como eu falei, né? Divide o número para te ajudar. Como é que é 100? 100. E qual palavra que se refere a 1000? 1000. Pronto. Isso eu posso falar até 999.999, não. Por exemplo, tá? Então, 100 se refere a centena. 1000, milhares, tá? E por último, nós temos lá 1 million. O que vocês acham que é 1 million? 1 milhão. Então, se 1 million é 1 milhão, como é que eu poderia falar 4 milhões em inglês? 4 million. Como é que eu posso falar 8 milhões? 8 millions. 10 milhões. 10 million. E assim, tá bom? Então, pra gente praticar um pouco, pessoal, alguma dúvida? Pode perguntar, tá bom? Não tem problema não. Então lá nós temos o pair work, pra gente praticar um diálogo. E a gente tem aqui uma conversa entre o Greg e a Marta, tá? A gente fala Marta, mas em outros países pode falar Marta, né? Por causa lá do TH. Mas se falar Marta não tem problema. Qual que é a diferença? Oi? Qual que é a diferença do som que eu não entendi? Aquele som do TH, lembra? Um pouquinho da língua pra fora e assopra, tá? Então, por exemplo, Laura. Talvez alguém vai falar Laura. Tipo, não sei. Por exemplo, o nome do Henry, né? Que fala Henry. Mas eu posso falar Henry. E assim, Henry. Pode ter uma leve diferença, tá? Tá? Então, pessoal, a gente já vai embora daqui a pouco, tá bom? No momento certo. Vou colocar aqui o diálogo pra gente refletir o que eles estão comentando aqui. Então vamos ver, ó. Book 1, Lesson 7, Pair Work. Happy birthday, Martha. Thanks, Greg. What's this? A gift for you. Open it. Whoa, a ring! That's beautiful. Do you like it? I love it. Ok, então o que vocês acham que o Greg está falando para a Marta? Happy birthday, Marta! Muito bem, e a Marta está falando thanks, Greg. O que seria esse thanks? Obrigada, Greg. Aí ela pergunta, what's this? What's this? Né? O que é isso? Né? What's this? O que é isso? Aí ele fala, a gift for you. Presente para você. Exatamente, um presente para você. Tá? Aí ele comenta, open it. Tá? Esse it, pessoal, que a gente viu aqui, tá? Já que a gente já entendeu que é um presente, tal, para a gente evitar a repetição, a gente pode colocar esse it. Então, open it, cadê o quê? Presente. Então, para a gente ficar evitando repetição, open the present, eu posso falar it, ok? Open it. Abra isso. E daí ela comenta, wow, a ring. O que é a ring? Um anel. That's beautiful. O que é that's beautiful? Né? Tipo, nossa, é bonito. That's beautiful, né? Claro que não vou falar uau, né? Tipo, né? Não é qualquer anel. Aí ele pergunta, do you like it? Você gostou disso? Isso. Esse it se refere ao quê? O presente. Qual que é o presente? O anel. Perfect. Aí ela comenta, I love it. Eu amei. Eu amei isso, né? O que seria esse isso?
O anel. O anel. Então, para a gente evitar a repetição, a gente pode utilizar esse it lá no fim da frase, tá? Então eu vou colocar mais uma vez, só mais uma, tá? E daí eu gostaria que vocês repetissem, fazendo um favor. Então preste atenção na entonação, tenta imitar eles. É uma ótima estratégia, tá? Então vamos lá. Book 1, Lesson 7. Pair work. Happy birthday, Martha. Thanks, Greg. What's this? A gift for you. Open it. Whoa, a ring! That's beautiful. Do you like it? I love it. Aí eu que estraguei, ó. Tava ótimo, perfeito, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem o Listening and Reading Practice. A gente vai fazer o seguinte, tá? Então, para a nossa próxima aula, como agora é 3h55, eu vou apenas explicar essas palavrinhas para a gente dar uma relembrada. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar a aula a partir desse ponto. Daí a gente preenche as lacunas na próxima aula, ok? Ok. Tá? Então, só para a gente lembrar, a gente tem aqui, ó, to take the bus. O que é to take the bus? O que é to take a taxi? Diferente, um pouco. Pegar um táxi, tá? Perfeito. To answer the phone. To make phone calls. Fazer uma ligação. Perfeito. Agora um diferente, ó. To send emails. Enviar e-mails. Enviar e-mails. To talk to clients. Falar com os clientes. Perfeito, né? Falar com os clientes. E o último, to stop for lunch. Parar para o almoço. Tá? Então vamos só, última coisa, praticar a nossa fala, só, tá? Então aqui repetindo, to take the bus, To take the bus. to take a taxi, To take a taxi. to answer the phone, To answer the phone. to make phone calls, To make phone calls. to send emails, To send emails. to talk to clients, To talk to clients. to stop for lunch. To stop for lunch. Uou! That's wonderful! Tipo, maravilhoso, perfeito, tá? Então é isso aí, pessoal, tá? Então, thank you so much for your attention. Ó, thank you, TH, thank you. Muito obrigado pela atenção de todo mundo, tá? Não esqueçam de fazer a atividade. Qualquer informação sobre o aplicativo, vocês serão avisados lá no grupo, tá? Have a nice weekend. O que é have a nice weekend? Vocês aprenderam. Tenha uma boa semana. Have a nice weekend. See you next class. O que é see you next class? Isso, até a próxima aula. Vejo vocês na próxima aula. Então, see you next class. Bye bye, guys. Tchau, tchau.